O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A cada 100 mortes no mundo, 9 são provocadas pelo diabetes. No programa de hoje você vai saber mais sobre o diabetes tipo 1. Ele é caracterizado pela falta de produção de insulina no organismo. O Olho Clínico já está no ar. O diabetes pode se apresentar no organismo de duas maneiras diferentes. O tipo 1, tema do programa de hoje, e o tipo 2, que vamos falar na semana que vem. O diabetes é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, ou açúcar no sangue. As principais causas estão associadas com os nossos hábitos de vida modernos, que levam ao aumento de peso, o sedentarismo. E além disso, existe uma parte genética, uma influência, quando você tem familiares de primeiro grau, principalmente, com diabetes, existe um risco maior de adquirir a doença. Quando os níveis de glicose estão entre 99 e 126 miligramas por decilitro, o indivíduo está no chamado pré-diabetes. Então, o pré-diabetes existe quando os níveis de glicose estão mais altos do que o normal, mas ainda não tão altos a ponto de caracterizar o diabetes. Então, o diabetes é diagnosticado com uma glicemia de jejum acima de 126 e o nível normal é até 99 miligramas por decilitro. O pré-diabetes é quando os níveis estão entre o 99 e o 126. No Egito, em 1500 a.C., já se descreviam casos de pessoas que urinavam muito e emagreciam até a morte. O termo diabetes mellitus surgiu na Grécia entre os anos 80 e 138 d.C. para fazer referência ao gosto adocicado da urina dos pacientes. Mas em 1776 surgiu a técnica de concentrar a glicose na urina, e foi em 1910 que a medicina batizou a insulina. No diabetes tipo 1, o pâncreas perde a total capacidade de produzir a insulina. A doença geralmente surge na infância ou na adolescência. O diagnóstico é muito simples, é feito através da dosagem sanguínea da glicose de jejum. É importante lembrar que nós não devemos esperar esses sintomas aparecerem para ir atrás do diagnóstico. Então, recomenda-se até que pessoas que têm mais de 45 anos façam um teste a cada 3 anos, como precaução. Porque as pessoas demoram, em geral, até 10 anos para descobrir que tem a doença, porque ela fica muito tempo sem causar sintomas. Aos 13 anos, Agatha foi diagnosticada com diabetes tipo 1. A glicemia estava em 365 miligramas por decilitro, muito acima do limite normal, que é de 99. Foi em 2008, eu tinha 13 anos e pelos sintomas que eu estava tendo, a minha mãe e minha avó desconfiaram. Eu emagreci muito rápido, perdi 5 quilos muito rápido e eu tomava muita água, coisa que eu não fazia antes. E eu ia muito ao banheiro fazer xixi assim toda hora, porque como eu tava tomando mais líquido, simplesmente eu ia toda hora no banheiro. Para Andressa, o diagnóstico veio ainda mais cedo do que para a Agatha. Aos 8 anos, ela foi a primeira da família a ter o diabetes tipo 1. Eu descobri que eu tinha diabetes com 8 anos de idade. Foi numa semana que a minha mãe havia me levado no pediatra. O pediatra havia pedido vários exames e demorava uma semana para ficar pronto. Nesse meio tempo eu acabei passando mal, ia muito no banheiro, comia bastante, mas só emagrecia. Cheguei a emagrecer mais de 8 quilos em menos de uma semana. E daí foi onde minha mãe começou a ficar preocupada. E um dia eu acabei passando bem mal, comecei a vomitar bastante. Cheguei aí no médico, no hospital. Eles se assustaram, porque quando foram medir a minha glicemia, ela estava em 560. Então ela estava bem alta. Nesse dia eles já me internaram, fiquei 15 dias internada até eles conseguirem nivelar o nível, deixar o nível da glicose normal para que eu pudesse realmente sair e ser liberada. Mas foi um susto, porque uma criança que come de tudo e tal, começar a emagrecer um monte, ir um monte no banheiro, tomar bastante líquido,
E foi assim que eu acabei descobrindo diabetes. Os principais sintomas do diabetes são o aumento da sede e do apetite, a perda de peso, o cansaço em excesso e as alterações visuais. O tratamento do diabetes tipo 1 consiste basicamente em repor a insulina no organismo para manter os níveis de glicose normais. No tipo 1, como não existe produção de insulina, os pacientes precisam aplicar a insulina diariamente. No tipo 2, isso pode acontecer ao longo da doença, né, numa boa parte dos pacientes, mas vai acontecer ao longo dos anos. Primeiro o paciente começa com medicamentos via oral e depois evolui para o uso da insulina, em alguns casos. São medicamentos que são muito caros, então tem famílias que realmente não têm condições financeiras de comprar a fita para você fazer a glicemia, a insulina. E a Secretaria de Saúde, se você levar toda a documentação, mostrar que realmente o diagnóstico médico que você tem a doença, você consegue todos os medicamentos. Isso facilitou muito para mim, porque antigamente eu tinha que comprar tudo, então era um gasto absurdo, sabe? E hoje em dia tem essa facilidade que é interessante, porque outras pessoas ainda não sabem que é tão fácil de você conseguir e é um medicamento que você vai ter um uso contínuo, né? Então vale a pena. De 3 em 3 meses tem que ir num endocrinologista e tem nutricionistas também que às vezes eu acompanho, não muito, antes era mais controlado também. E tem que ir todo ano no oftalmologista. Então, o endocrinologista ele tem o papel de cuidar do diabetes, manter as glicemias em níveis normais, para evitar o aparecimento dessas complicações. Além do controle glicêmico, ainda deve ser feito o controle das complicações possíveis, né? Oculares, renais, tudo isso é feito durante o acompanhamento do paciente. Para conservar os níveis de glicose, os pacientes devem aplicar insulina. É uma aplicação simples, né? Hoje em dia nós temos aparelhos modernos, né? Canetas que facilitam muito o uso. Então elas têm uma agulha bem pequenininha, né? Que facilita a aplicação da insulina no subcutâneo. Então geralmente no abdômen, nas coxas ou na parte posterior dos braços. Tanto a Andressa quanto a Ágata aplicam insulina 3 vezes ao dia. São 2 de ação rápida, aplicada logo após as refeições, e uma de ação longa, que dura o dia inteiro. E ela vai controlar durante todo o dia. Essa só aplica uma vez, ou de manhã ou de noite. E a outra, ela tem que aplicar sempre depois das refeições. A insulina ela é um remédio que ela tem que ficar refrigerado, então você não consegue carregar ele na bolsa se não estiver num suporte apropriado, numa bolsa térmica. Os cuidados com a alimentação, como controlar a ingestão de açúcares e uma rotina de exercícios físicos, são fundamentais tanto para as pessoas com predisposição quanto para os próprios diabéticos. Ter uma alimentação saudável, mais rica em fibras, com menos gorduras, menos açúcar e a prática regular de exercícios físicos, pelo menos meia hora por dia, né? 5 vezes por semana. Não havia ninguém na família que tinha tido já. Muitos médicos dizem que pode ser hereditário, mas no meu caso não foi. Eu fui a primeira a ser diagnosticada. Praticamente todo mundo na minha família é diabético. Se ainda não é, vai ser. Minha avó tem diabetes, meu avô tem diabetes. No caso, eles têm a diabetes tipo 2. Eu tenho diabetes tipo 1. E daí eu tinha uma tia que também tinha diabetes tipo 1.
Pessoas que têm uma predisposição maior são as que devem ficar mais atentas. Então, pessoas com mais de 40 anos, com familiares que têm diabetes, sedentários, obesos, pessoas que já têm hipertensão arterial, colesterol alto, mulheres que tiveram diabetes gestacional, que tiveram filhos que nasceram com mais de 4 quilos. Então, são as situações que estão mais favoráveis ao aparecimento da doença. Então, principalmente essas pessoas devem procurar manter um peso saudável e praticar exercícios físicos regulares. Apesar de realizar o tratamento e aplicar a insulina, o paciente deve aprender a conviver com a doença. Ela ainda é uma epidemia mundial e não tem cura. É uma doença que ela é chatinha, bem chatinha, porque você tem que controlar, ela é silenciosa, então no momento que de uma hora para outra pode te dar alguma complicação, só que ela não vai te avisar certinho. É muito difícil, às vezes você quer largar tudo e falar, eu não quero mais cuidar disso. Eu quero poder comer o que os outros comem e sem ter que ficar me aplicando toda hora. Eu quero ser normal um pouco e não dá. E esse sim é um negócio que incomoda. Se você não conta, ninguém sabe. Apesar de quando alguém vê e acha estranho, nossa, né? O que ela tá tomando? O que é aquilo? Mas hoje em dia virou tão comum, tá tão fácil de você conseguir ir em qualquer lugar, você carrega, se aplica normalmente, mede a glicose antes. A base do tratamento é mudança de hábitos, né? Então, hábitos saudáveis, alimentação saudável, que não deve ser diferente do que o restante da população também deveria fazer, associado a exercícios físicos. E, além disso, existem uma série de medicamentos que auxiliam no controle da glicose. Perante outras doenças que são bem mais complicadas, o diabetes, se você tiver um controle ali rigoroso, saber o que você pode comer, o horário que você pode comer e aplicar certinho a insulina, você tem uma vida normal. No programa de hoje, a gente falou sobre o diabetes tipo 1. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o diabetes tipo 2. Ele atinge 9 a cada 10 diabéticos. E se você quer rever este ou outros programas, acesse o nosso site e as redes sociais. O Olho Clínico volta na semana que vem. Até lá!